de conscientização todos os anos, no mês de outubro, que a gente chama do evento Curihet, que é uma corrida e caminhada em que todo mundo vai lá para se divertir. Sinceramente, eu não consigo imaginar como vai ser o mundo do futuro e como que as pessoas vão ser com a questão das pessoas com deficiência. O que eu pretendo fazer é que cada vez mais as pessoas aceitem cada vez mais as pessoas com deficiência no seu dia. Eu acho que a gente só consegue combater o preconceito a gente se expondo e se mostrando que o preconceito não deve existir e que a gente está aqui como qualquer outra pessoa, outro ser humano, a gente quer qualidade de vida, quer respeito, quer ser feliz. Na segunda parte do Papo Cabeça com Pé, Luiz Fernando Chaves, presidente do Instituto Curihet, fala do atual momento da entidade. Luiz também reflete sobre a importância de se levar informações sobre as doenças raras, como a síndrome de Rett, e de promover a inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias. Acompanhe agora a segunda parte do Papo Cabeça com Pé. Que mundo a Luísa trouxe para o pai? Totalmente diferente, Fábio. Assim, a nossa vida mudou demais. Porque a gente acha que vai vivendo em bolhas, né, no decorrer da vida, e a minha bolha, na verdade, era de ver uma pessoa com deficiência de uma forma muito distante. Eu achava que acontecia com os outros, mas comigo era diferente. E hoje, para a gente, é algo muito natural. Isso é muito graças à Luísa. Hoje eu tenho a possibilidade de conhecer pessoas incríveis, frequentemente, que eu com certeza não conheceria se eu não tivesse a Luísa me apresentando esse mundo. Assim, hoje eu estou tendo a possibilidade de conversar com você, uma pessoa que eu estou conversando que consegue se comunicar pelo pé. Eu estou sendo entrevistado por uma pessoa incrível como você. Provavelmente, se eu não tivesse a Luísa na minha vida, talvez a gente não se conhecesse. Então, como você, tem outras pessoas também que eu estou tendo a possibilidade de crescer, de conhecer e crescer também como ser humano, porque até então a gente não tinha essa visão de mundo. A gente tinha uma visão muito limitada do que era o mundo, né? Eu tenho até uma plaquinha aqui, ó, que está escrito aqui: a vida não é só pagar boleto, porque para mim a vida era só trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto e ficar mantendo esse ciclo. E eu descobri que a vida, por conta da Luísa, não é só isso, né? A vida tem muitas outras coisas que a gente nem imaginava existir. Então, a Luísa me trouxe um mundo totalmente diferente, um mundo novo, que eu tenho muito orgulho de estar inserido e tenho muita felicidade de estar convivendo com pessoas incríveis, que me ensinam todo dia como é ser diferente. Como surgiu o Instituto Curihet? O Instituto Curihet, ele foi idealizado da seguinte forma, Fábio. Quando eu recebi o diagnóstico da Luísa, a gente passou por um período muito difícil, que a gente chama de luto de diagnóstico, como eu falei no início. Mas com o passar do tempo, a gente entendeu que teria que ter uma vida diferente, porque a gente estava muito triste e essa tristeza que a gente estava sentindo com o diagnóstico passava para nossa filha também. E a gente entendeu que não dava para viver dessa forma.
não era bom para a gente nem bom para a Luísa. Então, a gente começou a pesquisar muito sobre a síndrome de Rett, sobre como era a síndrome de Rett no Brasil vista e como era no mundo. Até que a gente começou a ver pessoas que tinham sido impactadas também com a síndrome de Rett em outros locais no mundo e que elas conduziam a vida de forma totalmente diferente. Foi então que a gente buscou uma forma de se comunicar com as pessoas, que foi através da atividade física, correndo. E a gente fez uma corrida de rua para falar com nossos amigos que a gente teria uma filha especial, a nossa vida seria diferente a partir de agora, mas que a gente não queria que as pessoas sentissem pena da gente, nem pena da nossa filha, nem nada. A gente só queria que as pessoas tratassem a gente como pessoas, ponto. E com essa corrida, a gente fez, as pessoas saíram tão felizes desse momento, né, que a gente ia falar uma coisa que poderia deixar as pessoas tristes, mas as pessoas saíram felizes desse dia, que tinham em torno de 50 pessoas, e a gente dali entendeu que era uma forma de se expressar e ajudar outras pessoas a se expressarem dessa mesma forma. Então, em 2016, a gente fez essa corrida com 50 pessoas. Depois, a gente foi seguindo em 2017, que já não eram só os nossos amigos e familiares, mas eram outras famílias também que tinham sido diagnosticadas com a síndrome de Rett. E isso foi crescendo ano a ano, até chegar onde a gente está no momento. Hoje, a gente conhece pessoas com síndrome de Rett no Brasil e no mundo todo, a gente se comunica com todo mundo e a gente faz uma ação de conscientização todos os anos, no mês de outubro, que a gente chama do evento Cure Rett, que é uma corrida e caminhada em que todo mundo vai lá para se divertir. A gente não vai falar sobre os desafios da síndrome e tudo mais. A gente vai lá para conscientizar. As pessoas vão saber o que é síndrome de Rett, mas elas vão para um final de semana, um domingo de alegria, vão se divertir e correr. E foi daí que Como foi? Como foi trazer? Como foi transformar uma situação tão delicada, num evento tão solar. Então, como foi? Eu não sei, Fábio. Eu vou ser sincero, a gente faz as coisas muito na emoção. Então, a gente não tinha nenhum plano de transformar a Cure Rett no que ela é hoje. A gente só queria fazer alguma coisa que a gente se sentisse melhor naquele momento. Depois de um tempo, a gente entendeu que a Cure Rett ela começou a virar algo muito maior do que só atender a nossa necessidade de se sentir bem. A gente queria também fazer com que outras pessoas sentissem aquele sentimento bom que a gente sentia. Para a gente é muito transformador isso, chegar a entender que a Cure Rett ela impacta tantas pessoas hoje. Para a gente ver a emoção das pessoas, como as pessoas curtem o evento, como elas acompanham a nossa página, as nossas redes sociais, elas comentam, elas compartilham nossos conteúdos, porque a gente sempre passa a mensagem de uma forma muito leve. Então, as pessoas gostam da forma que a gente passa a mensagem. Mas, assim, a gente não planejou. Hoje, sim, a gente planeja muito o que a gente vai fazer, o que a gente quer de futuro para a Cure Rett.
porque a gente já está indo para o 7º evento da CuriHat, a gente não é algo que a gente começou agora, a gente já está indo para o 7º evento. Hoje a gente já planeja o futuro dela, com muito mais demanda de trabalho, atendendo muito mais pessoas e atendendo com formas cada vez mais diferentes. Mas para a gente foi transformador no primeiro momento, mas não foi algo planejado. A gente não planejou, a gente vai fazer uma corrida e essa corrida vai acontecer todos os anos e é assim. No primeiro momento foi só para atender a nossa necessidade de sair além da corrida, quais são as ações do Instituto? Atualmente, assim, o Instituto, esse ano, ele tem programado, tá? Ele já realiza ecoterapia, tá? A gente montou um centro de ecoterapia para crianças especiais. Crianças não, para pessoas com qualquer tipo de deficiência. Então, a pessoa vai lá e faz o tratamento com especialistas, não é o Luiz que vai lá tratar de ninguém, cuidar de ninguém, o Luiz só está lá como idealizador do projeto e admirador das pessoas mesmo, mas a gente tem esse centro de ecoterapia, que a gente montou tem um mês. Nós retomamos as atividades com seminários. Então, a gente vai ter seminários com médicos especialistas em saúde para cuidar de pessoas com deficiência e falar para outras famílias. E também para estudantes, a gente quer cada vez mais pessoas formadas falando sobre a síndrome de Rett, sobre doenças raras. A gente fechou uma parceria recentemente com a faculdade, com a Universidade Uniswan, em que a gente tem uma possibilidade de fazer atendimento gratuito com fisioterapeutas. Então, a gente encaminha pessoas para a Uniswan, através da CuriHat, para que as pessoas possam ter um atendimento gratuito lá. Porque é importante se falar sobre não só sobre a síndrome de Rett, mas todas as deficiências. Então, vamos lá, Fábio. Eu não sei a sua idade, a gente deve ter uma idade muito próxima, e, né? Eu estou com 43 anos de idade e eu me lembro muito da minha infância, adolescência. Eu quase não via pessoas com deficiência. Assim, era muito raro você ver uma pessoa com deficiência, e quando você via era algo muito, muito pontual. Hoje eu entendo, eu imagino que eu não acredito que naquela época, quando eu era um pouco mais novo, se não tinha pessoas com deficiência, ou se essas pessoas com deficiência ficavam em casa, presas, sem interagir com a sociedade, porque a sociedade não sabia acolher bem as pessoas. Então, hoje, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente busca cada vez mais incluir ela no nosso dia a dia. Então, ela tem que pertencer à sociedade de uma forma muito mais leve, tranquila e acessível, né? Então, assim, é incrível, assim, a possibilidade que eu estou tendo a possibilidade de conversar com você, eu estou te entendendo bem, você está me entendendo bem. Isso é graças a um grande esforço seu de se comunicar comigo e um esforço meu de conseguir entender tudo que você está querendo passar. Mas
Acho que no passado a gente não tinha isso. E a gente cada vez mais tem que alimentar isso. Eu quero cada vez mais conhecer mais Fábios, eu quero conversar, eu quero ter mais amigos iguais ao Fábio para poder conversar mais. Quero conversar, bater papo, a gente interagir, falar sobre vários temas diferentes, porque o Fábio tem que pertencer ao meu dia a dia, ele não pode ser uma situação pontual. Hoje eu tenho uma filha especial que eu convivo com ela todos os dias e eu vou desenvolvendo e me comunicando com ela da forma que ela sabe se comunicar comigo. A minha filha se comunica comigo pelo olhar. Então eu sei quando ela quer alguma coisa pelos olhos. Você está se comunicando comigo de uma forma diferente, com os pés. Até então as pessoas, né, que se dizem típicas, elas têm uma limitação de só saber conversar com a boca e com o ouvido. Elas não têm habilidade de se comunicar de forma diferente e interagir com as pessoas de forma diferente. Então, quando a gente tem a possibilidade de inserir cada vez mais a pessoa com deficiência no nosso dia a dia, acredito que para a gente, como pessoa típica, contribui muito para a gente evoluir. Para a pessoa atípica, ela tem a sensação de maior pertencimento na sociedade, e sem contar as inúmeras possibilidades que se abrem, né? Você poder fazer aquilo que você quer, o que deseja, não aquilo, não tem limites para você hoje, e nem para minha filha não tem limites, e nem para qualquer outra pessoa com deficiência. É, Basta fazer de forma diferente. Então, você vai se comunicar de forma diferente, a minha filha de forma diferente. Eu tenho inúmeras pessoas hoje com deficiências que eu converso, cada um com uma forma diferente. Então, por isso é muito importante que a gente insira cada vez mais a pessoa com deficiência no nosso dia a dia, para que a gente entenda e aprenda a viver as diferenças e se comunicar cada vez mais com as pessoas de forma diferente. Que males a Luísa curou no Luiz? Então, Fábio, acho que o principal, assim, mal é de a gente valorizar. Eu não posso falar valorizar pequenas coisas, eu posso falar valorizar coisas que eu achava pequenas, que hoje para mim são realmente grandes. Então, eu tenho a possibilidade de saber valorizar cada vez mais o meu tempo e valorizar o tempo que eu estou com a minha filha, com os meus filhos, com as pessoas que eu gosto de estar, é diferente do que eu valorizava o tempo no passado. Eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente tem não é o que a gente ganha de dinheiro, o que a gente acumula de patrimônio, de bens, mas é o tempo. E o tempo é algo que a gente perde e não valoriza. Então, a Luísa, ela com o jeitinho dela, ela soube me ensinar o valor, real valor do tempo. Então, assim, hoje eu valorizo cada minuto da minha vida muito em função do que a Luísa trouxe para mim de conhecimento. Então, um dos grandes maus que eu tinha é de não valorizar o tempo e de valorizar coisas que eu achava que eram muito importantes, que hoje eu vejo que são muito pequenas. E coisas que eu achava que eram pequenas, que hoje eu vejo que elas são muito grandes. Então, a Luísa me ensinou e me curou desse mal de não saber valorizar o que realmente é importante. Como é o mu, como é o mundo que você espera que quando a Luísa for a adulta, ela e
encontre. Eu evito hoje de projetar muita coisa em relação ao futuro da Luísa, né? Eu tenho aqueles meus sonhos, meus desejos, minha imaginação, mas eu não fico projetando muito como vai ser. Por que que hoje eu tenho essa questão de não projetar? Como eu te falei, a gente passou por um período muito difícil e uma das características da síndrome seriam de a Luísa perder inúmeras habilidades até os 3, 4 anos de idade. Então, a Luísa hoje tem 9 anos e eu só vejo a Luísa evoluir e ela evolui cada vez mais. Como ela vai ser quando crescer, quando ela tiver maior, como que vai ser o mundo, eu fico um pouco receoso de projetar e projetar. Sinceramente, eu não consigo imaginar como vai ser o mundo do futuro e como que as pessoas vão ser com a questão das pessoas com deficiência. O que eu pretendo fazer é que cada vez mais as pessoas aceitem cada vez mais as pessoas com deficiência no seu dia a dia, elas estejam mais preparadas, mais acessíveis, e que sejam mais naturais, com isso como é hoje natural para mim, que é natural para o meu filho. O meu filho hoje, que tem 4 anos, ele vê uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, ele acha algo natural, ele vê uma diferença, mas para ele é muito natural. E eu gostaria que as pessoas vissem um mundo, tivessem no mundo no futuro e que vissem que é algo mais natural no nosso dia a dia, porque a gente tem um universo de pessoas muito grande com algum tipo de deficiência. Em relação ao futuro da Luísa, eu não projeto muita coisa, porque eu não gosto, eu só consigo imaginar coisas boas. Então, assim, eu vou ficar só falando coisas boas do futuro dela. Do futuro da sociedade, eu só vou trabalhar para que ele esteja cada vez mais acessível e preparado para maior pertencimento das pessoas com deficiência. Como a gente pode curar as pessoas, do preconceito. Então, Fábio, a gente vai ter que, para a gente curar as pessoas do preconceito, né? É exatamente o que você falou. É pior do que a síndrome, do que qualquer tipo de deficiência. Acho que a deficiência do preconceito é a maior de todas, né? A gente vai ter que ir para a guerra. Então, assim, quando eu falo guerra, é a gente se expor cada vez mais, a gente falar cada vez mais sobre o tema, a gente ter a possibilidade de conversar aqui, você vai colocar isso essa nossa conversa vai estar no seu canal, você criou um canal, você se expõe a todo momento falando com pessoas sobre inúmeras situações e inúmeras deficiências. Eu estou falando no meu canal sobre síndrome de Rett, sobre a vida de pais atípicos, e outros pais também estão fazendo a mesma coisa, outras pessoas com deficiência também. A gente só vai curar isso se expondo e mostrando que a gente tem força, porque se a gente não se expor, isso isso não muda. Então, realmente, para mim, assim, eu já sofri preconceito, a Luísa já sofreu uma agressão em relação à questão de ela ser uma criança especial, uma agressão verbal, mas ela vai sofrer com isso, a gente vai brigar, a gente vai expor cada vez mais as pessoas que são preconceituosas e a gente vai brigar. Para a gente é realmente uma batalha que não é fácil de se ganhar, mas a gente vai estar no dia a dia se expondo. Então, o que você faz é se expor, é ir lá brigar, mostrar que o Fábio é uma pessoa que tem condições de conversar com qualquer pessoa, de interagir e de conviver no dia a dia, e de uma pessoa agradável. Eu vou mostrar que a minha filha é uma pessoa agradável, que quer ser feliz, e
a gente vai seguindo, e inúmeras outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Eu acho que a gente só consegue combater o preconceito a gente se expondo e se mostrando que o preconceito não deve existir e que a gente está aqui como qualquer outra pessoa, outro ser humano, a gente quer qualidade de vida, quer respeito, quer ser feliz, e ponto. E vamos embora.